E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê Eu sou Yuri. e vamos dar início agora ao novo quadro do Poder do Flash, que é o quadro... De leitura de imagens. Exatamente. Essas foram as 5 imagens selecionadas, né, que vocês escolheram lá nos stories, tá? Depois dessa leitura aqui, corre pra lá, corre pro stories, que vai ter novas 5 imagens para vocês escolherem. Exatamente, é isso aí. A gente criou esse quadro com o intuito de que vocês aprendam a ler as fotografias, né? Ler de forma técnica e também algumas formas subjetivas, né? Aquela questão de linguagem de imagem, né? O que o fotógrafo quis passar com aquela mensagem, né? E para vocês também poderem criar aí nas fotografias de vocês, né? Como passar uma mensagem de mais dramática, né? Como passar uma mensagem de mais naturalidade, enfim. E questões técnicas também, né? A gente vai pegar pontos ali específicos da imagem e ler ela, entender como que eu fiz a iluminação dessas fotos, né? Muita gente me pergunta. Essas fotos são fotos que eu já postei, né? E várias pessoas já me perguntaram como eu fiz o esquema de iluminação dessas fotos, né? Como é que foi. Então eu vou explicar ali, vou ler essa imagem, vou explicar o que eu usei de luz. E enfim, espero que vocês tirem o máximo de proveito aí. Eu tenho certeza que é muito enriquecedor essa leitura de imagens, né? Para quem quer evoluir a fotografia. E é dessa forma que eu busco também evoluir minha fotografia, lendo as minhas imagens e lendo imagens de outros fotógrafos também, né? Que a gente consegue entender a luz ali, entender que tipo de iluminação a gente precisa criar para passar a mensagem que a gente quer passar na nossa fotografia. Então vamos lá, vamos para a primeira imagem. Bora! Essa imagem aqui. Esse ensaio foi muito divertido, porque foi ali, exatamente nessa foto que eles descobriram, né? Seria aquela revelação, né? E foi uma revelação um pouco diferente. A madrinha foi para ajudar eles, para jogar esse pó aí colorido, para que a gente pudesse fazer essa foto. E aí, enfim, eles abriram os olhos ali, eles já viram que era rosa e que era menina, né? E o legal é que o flash me proporcionou uma fotografia incrível. E para criar esse tipo de fotografia, tem que ser no final do dia, né? Por quê? Primeiro porque aquele pó colorido suja bastante. Então se a gente fizesse aquilo ali no começo do ensaio, ia estragar maquiagem, cabelo, ia sujar roupa, né? Ele não mancha, mas ele suja a roupa. Então essa foi uma das últimas fotos do ensaio ali. A gente fechou com chave de ouro, né? Com essa foto. E na qual eles descobriram, né, o sexo ali do bebê deles, né? Que era uma menininha. E para fazer essa foto, eu utilizei um contraluz, né? Sempre que eu falo em destacar, destacar a poeira, a fumaça, criar dimensão ali na imagem, a gente precisa mandar contraluz, né? Então eu mandei um contraluz atrás dele e bem longe, né? Para que eu tinha um flash ali, eu queria que o contraluz pegasse um pouco neles, mas a ideia do contraluz ali era que ele separasse a cada grão ali do pozinho colorido na imagem, né? E foi o que aconteceu. Então eu mandei essa luz diagonal atrás dele, atravessando eles assim. E se tu perceber essa fotografia, o fundo tá bem escuro, né? Uhum. A gente tava ali não é açude, numa sanguinha, né? E já tinha caído a luz, já praticamente noite. Mas esse tipo de situação que o flash veio para nos ajudar, né? Era no final do ensaio, tinha pouca luz, e o flash ali, eu podia fotografar, podia fazer essa foto, poderia ser 10 da noite, meia-noite, o final da tarde, tanto faz. Eu ia conseguir esse efeito que eu queria, né? Que era mostrar o pó colorido ao redor deles ali e a expressão deles, né? Então mostra bem, aproxima bem ali, ó, dá pra ver cada pontinha ali bem Nítido. bem nítido em cada parte da imagem, né? Então perceba que a área que mais aparece ali, ó, exatamente o pozinho, é onde tem a área de foco do rosto deles, né? Então, se tu afastar, a gente percebe que tem pó colorido por toda a imagem, né? E eu usei o contraluz para conseguir pegar esse pó colorido. Eles não tinham levado muitos, então eu não tinha como clicar várias vezes e testar. Então, o que eu fiz? Eu fiz minha iluminação ali, né? Eu fiz a minha iluminação de contraluz, era escuro, fiz meu contraluz, pode ver que esse contraluz ele faz o delineado de todo o corpo dele ali, né? Como eu mandei diagonal, ó, faz o delineado do corpo dele. E atrás do cabelo dela também, ó. Entre eles ali tu vai ver que no cabelo dela
Exatamente, essa luz ela é bem importante, esse contraluz, tá? Então, nessa situação, quando me perguntar, quando não utiliza flash cru, utilizo, né? Nesse caso, por exemplo, foi um flash cru. Mandei esse flash atrás deles e para pegar a expressão deles da melhor forma possível ali, eu pedi para ela jogar o rosto um pouquinho para cima. A gente fotografou com um octa de 120, não, se eu não me engano, e mandamos essa luz mais do lado dela. Perceba que essa luz, ela é uma luz muito suave, né? Mas não deixa de ser uma luz contrastada. Percebe que a sombra ali é uma sombra bem escura, aonde não tem luz, por exemplo, ali no braço dele, embaixo do braço dele, né? Bem embaixo da né? mão dele, do relógio para baixo, já começa a ficar uma sombra bem intensa, né? Isso, ali. Porque a gente mandou essa direção da luz, né? Uma direção da luz para que ela não preenchesse toda a imagem, para que ela não matasse o volume da fotografia. Então, quando a gente quer criar volume na fotografia, a gente manda essa luz direcionada lateralmente. Então, eu mandei essa luz um pouco de cima, um pouco lateral. Então, uma luz dedicada para eles, muito próxima. Inclusive, essa luz ali, ela iluminou também alguns grãos. Percebe que o contraluz ele era muito mais eficaz do que se tu mandar uma luz de frente. Ali tem alguns grãos ali, um pouco brancos, ó, aqui, ó. Isso eu não curto muito, né? Isso aí, eu prefiro que o grão que ele fique mais colorido, que ele fique mais recortado, delineado que propriamente branco. Porque se eu mando a luz totalmente frontal, aquilo ali ia ficar uma bagunça e não ia ficar interessante, né? Então, aquela luz pegou um pouquinho, né? Pegou um pouco ali nesses grãos, isso. Mas a maior parte ali da fotografia eu consegui com o contraluz, né? Atrás dele, onde dá o boom exatamente ali, ó, colorido, ó. Pode ver que ele fica bem colorido, bem recortado. Exatamente. Então, lembrando que fotografia externa, eu sempre procuro fotografia externa e interna também, né? Que não seja evento, porque o evento é algo à parte. Eu procuro fotografar sempre com ISO 100, sempre para ter a qualidade nas minhas imagens, né? Então, baixei o ISO ali e percebo que lá do outro lado, ao contrário, ele faz um pouquinho de equilíbrio da imagem, que aparece um pouquinho lá da sanga, né? Que é a água passando lá no fundo, exatamente. Mas ela está bem desfocada, então eu fiz essa foto com o intuito mesmo de desfocar o fundo, né? Então, se eu não me engano, aí eu estava com 70-200 em 2.8, tá? Não tenho certeza. Ou com 85 em 1.8, agora não lembro. Mas a gente coloca aqui. Isso, depois a gente coloca ali. Então perceba que ela está bem desfocada o fundo e bem escuro também. O fundo não me interessava ali, não me interessava naquele momento mostrar o fundo, né? Porque eu queria que nada disputasse ali com um olhar e a expressão deles e o contraluz, né? Que é o momento todo que eu poderia criar ali, era em função disso, da cor que seria o pó, aquele pó colorido, e também da expressão deles. Então eu aproximei bastante a luz para concentrar bem neles ali na barriga e mandei o contraluz. Então 2 pontos de luz bem simples, pequena profundidade de campo ali. E se eu não me engano, eu não usei velocidade muito alta, só para compensar aquela questão da luz ali, né? E é isso aí. Muito bem, vamos para a próxima, então. Essa foto aqui. Muito interessante essa foto. Uma galera perguntou como que eu fiz essa foto, a luz dessa foto. E esse é um daqueles casos que o flash ele passa uma naturalidade, mas a gente sabe que existe alguma coisa ali que não é uma fotografia feita sem pensar, né? Foi totalmente pensado, até muito pelo contrário, a gente pensou bastante para criar essa fotografia. Então, entre uma foto e outra no ensaio da Fran, a gente sempre passava nesse carro ali, né? E eu pensei, antes de terminar o ensaio, eu preciso criar uma foto nesse lugar aqui, nesse carro. E aí eu fui pensando, cada vez que eu passava lá e tal, e ali no meio de uma oficina, né? Da chapeação ali. E não tinha muita possibilidade, pode ver que na frente da imagem aqui, no primeiríssimo plano, tem uma coisa aqui na frente da lente, ó. Aqui, né? Isso não me atrapalha, tá? Não me atrapalha muito. Se ele não tivesse ali, melhor. Mas a questão ali era espaço mesmo. E criou parece que alguém está espiando ali, né? Aquela situação do que está acontecendo, ela ali, né?
e isso me dá uma sensação de abertura, de mais um plano na imagem, né? Mas isso foi proposital, porque eu não consegui tirar realmente aquilo ali, era uma porta que passava, né? E não tinha como a gente tirar, eu me afastei o máximo que pude, fui pro lado o máximo que pude também, para conseguir pegar inteiro o carro, mas enfim, não consegui. Mas de forma alguma eu ia deixar de fazer essa fotografia. Ah, mas podia fazer na vertical. Sim, eu fiz na vertical. Mas não foi a foto que mais me agradou. Foi exatamente essa foto que eu mais Ficou curti. linda essa foto. Né? Eu adoro essa foto. Então, em relação ali à técnica, né? A técnica que eu usei para fotografar aqui essa foto. Então, perceba que está bem desfocado o fundo ali atrás dela, né? Aqui, né? Isso, eu fui bem para trás ali, o máximo que eu poderia naquele ambiente e aproximei. Por que eu faço isso? Porque a gente achata os planos, né? A gente cola os planos ali, parece que ela está colada no fundo, né? Então, Como assim aproximei? Tu puxa o zoom? Exatamente, eu me afasto o máximo que eu posso Uhum. e depois eu puxo o zoom, né? Porque a fotografia pode ter o mesmo enquadramento ali, só que se eu fizer dessa forma, ela fica numa situação totalmente diferente, porque os planos eles vão aproximando, né? Se eu me Entendi. afasto e puxo o zoom, parece que eu estou puxando lá o fundo para colar nela, né? E principalmente se eu estou em pequena profundidade de campo, fotografando com uma abertura muito alta, tá? E então essa fotografia aqui, sem essa, eu tenho 2 pontos de luz aqui, tá? Tenho 2 pontos de luz e se eu não tivesse esses 2 pontos de luz, seria preta essa imagem. É aquela situação de criar com flash. O flash mostra o que os olhos não podem ver, né? Eu passava ali, imaginava para criar uma situação legal, mas se a gente passar ali e não imagina que vai sair uma foto dessa, né? É uma garagem ali e estava escuro, enfim. O flash eu consigo criar dimensão em várias partes da imagem, né? Criar luz e volume em várias partes da imagem. Então, o que eu fiz de iluminação nessa foto? Eu preferi que ela jogasse o olho para lá, para que tivesse exatamente, para que tivesse uma leitura de todo o carro, né? Do ambiente e depois o nosso olho voltasse, ó. Pode ver que a gente começa a ler essa fotografia, aqui, o olho corre para lá e depois volta. Quando volta, vai delineando o corpo dela ali, ó, aqui, atrás, né? Ó. Pode ver essa luz de recorte totalmente pensada, né? Então tem uma luz aqui de recorte. Na verdade, aquela luz ali, ela não é aquilo ali, eu criei no Photoshop, aquele flarezinho falso. Ela não estava exatamente ali. Ela estava ainda mais para trás, né? Ela estava escondida atrás daquele ferro ali, né? Isso, só que ainda mais para trás. Uhum. Aquilo ali eu criei no Photoshop, aquele flarezinho, para justamente simular uma luz saindo ali, né? Entendi. E o que eu fiz? Criei aquela luz e nada de luz frontal, né? Criei, então, primeiramente eu fiz a luz principal nela, então perceba que a luz ali pega até onde dá a mão dela aqui, ó. Uhum. Aonde dá a mão dela e da mão para baixo começa a ficar escuro. Porque não me chama atenção na fotografia. Eu queria que o olho de quem... Exatamente, ficasse ali. Então esse é mais um poder do flash, né? A gente... muito se fala em direcionamento do olhar na edição, mas criando a fotografia ali com a luz, pouca gente presta atenção, né? Nesse detalhe tão importante. Então eu direcionei a luz ali, né? Bem ali pontual para que pegasse no carro e nela, da barriga para cima ali, tá? Até porque a frente do carro ali, se eu jogasse a luz frontal, eu ia estar fazendo o carro todo competir com toda ela, né? Então não ia estar jogando o olhar do telespectador ali para ela. Então eu joguei a luz de cima para ela, totalmente lateral a mim. Então eu estava aqui, a luz estava aqui, ó, e a modelo estava aqui. Exatamente. Então a luz de frente para a modelo e totalmente 90 graus a mim, tá? E aquele contraluz lá eu mandei com Beauty. Exatamente. Então eu mandei esse contraluz com o Beauty Dish, né? Eu queria que fosse uma luz que delineasse bem, mas que não fosse muito dura. Então eu não mandei com flash cru, né? Eu mandei com Beauty para ele um pouco mais delineado. Perceba que ali começa a aparecer no carro também, né? Um pouco daquela luz ali, ó. Exatamente. Um pouco da nossa luz de contra, né? E pode ver que essa linha onde está o mouse ali, ó, ela dá dimensão para a fotografia, porque ela está indo para outro plano, né? Verdade. Então a gente vem com o olho para cá, tá no foco, e vai com o olho para lá desfocando a imagem. Então verdade. É muito interessante a gente fazer esse direcionamento do olhar com flash,
porque ele pode tornar nossa fotografia muito mais interessante. Eu poderia simplesmente mandar uma luz 45 graus aqui para ela olhando para frente, né? E eu acredito que o tchan dessa imagem, acredito que o segredinho dessa fotografia foi a gente brincar com luz e sombra em várias partes da imagem ali, e só com 2 pontos de luz. Dava para brincar com mais pontos de luz, né? Se quisesse, mas só com 2 pontos de luz a gente criou luz e sombra em várias partes da imagem, criou uma luz linda de recorte e direcionou o olhar do telespectador, né? E como sempre, ISO muito baixo, né? Como eu falei, sem flash essa imagem ficaria preta, e é isso aí, a gente fotografou ISO baixo. Eu estava afastado, então eu afastei o máximo que eu pude e puxei o zoom, tá? E para criar essa fotografia diferente, que parece que ela está colada no fundo ali, tá? E aquele contraluz ali para destacar bem ela da imagem. Muito bem. Vamos para a próxima. Uhum. Essa aqui. Essa uma galera me pergunta, né? Como que eu fiz essa foto? Como que não apareceu a luz? E se for ver, é muito simples, né? Eu já falei aqui, já mostrei como eu faço, fiz um tutorial. E a questão é que se a gente não usar, a gente não acredita. Porque é uma coisa muito simples e que realmente funciona, tá? Mas vamos ler essa fotografia aqui. É aquele tipo de situação que, nossa, que lugar lindo, né? Mas se a gente não souber o que fazer, pode estragar essa fotografia, né? Pode criar uma fotografia xoxa, tá? Então, como que eu fiz ali para destacar só ele e o ambiente que eu queria, o que eu queria mostrar do ambiente, tá? Fiz essa fotografia com 1 ponto de luz, então eu joguei o ISO baixo, perceba que essa fotografia aqui, ela está em grandíssima profundidade de campo, né? Tá em Porque foco, né? tudo está em foco. Se tu olhar o piso aqui na frente e se tu olhar o último prédio lá, tá tudo em foco. Dá uma olhada no piso aqui, ó. Isso, ó, tá no foco. Agora vai pro último prédio lá, ó. Olha, tudo em foco, ó. Beleza? Então, fechei bem o diafragma porque eu queria toda essa imagem em foco, porque aonde nós estava ali, a intenção era mostrar, né, a visão Tudo. desse apartamento, mostrar tudo. Então, o que adianta de eu estar num lugar lindo ali, agora não falando de luz, tá? Falando de profundidade de campo. Olha a importância da gente saber usar a profundidade do campo a nosso favor. Eu poderia fazer uma fotografia linda de High Speed Sync aqui, né? Fundo bem desfocado. Só que olha quanto prédio lá atrás, olha que o mar, né? Olha o que eu ia deixar de estar contando ali nessa fotografia. E foi uma fotografia que intencionalmente a gente precisava mostrar os prédios, né? Então o que eu fiz? Cheguei lá, fotometrei ISO baixo, né? E fechei bem o diafragma. E que velocidade que eu usei? Só para compensar essa luz até eu chegar na minha fotometria que eu queria, né? Até chegar nessa intensidade de luz que eu queria. E dessa forma que eu faço todas as minhas fotografias, né? Eu faço a fotometria no olho e depois eu faço uma segunda fotometria ali para a luz do flash, né? Para a luz nele, né? Então, fiz essa fotometria, fechei bem o diafragma, baixei bem o ISO e eu não me lembro quanto tem de velocidade, mas eu joguei velocidade ali só para que era a única coisa que eu poderia mexer ali, até que ela ficasse dessa forma que eu queria, tá? A exposição da imagem. Posicionei ele ali e dei um clique. O clique, o que aconteceu? Sem flash, o que acontece? Fica escuro, né? Ele fez uma silhueta, porque se não tem nada de luz ali, fica preto. E eu intencionalmente, então, joguei um flash, né? Bem direcional. Então, que luz que eu usei nessa foto ali para ela concentrar, para ela não dar... Ele estava escurado num vidro ali. Cadê o reflexo? Não tem reflexo, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito na fotografia quando a gente está trabalhando com flash, né? Ele pode ser nosso melhor amigo, como foi no caso ali, mas pode ser um grande inimigo também, se a gente não souber como lidar com ele, né? Que luz que eu usei, né, para fazer ali, bem direcionada para ele? Não lembro. Tá, mas é uma luz meio de cima ali por causa da sombra. A gente pegar, vamos ler agora só a parte dele ali, né? Então perceba da onde que veio essa luz ali. Custa um pouquinho mais. Não muito. Aí. Ali, ó. Da onde que veio essa luz ali? De cima, assim. Exatamente. Beleza, então por que não tem reflexo ali, né? Por 2 motivos.
Primeiro, porque eu direcionei muito essa luz para ele. Então, a gente jogou um Beauty Dish. Jogou, quando eu falo jogou, é o jeito de falar que eu posicionei a luz ali para ele, tá? Eu posicionei a luz para ele, um Beauty Dish bem direcionado. Por que um Beauty Dish? Imagina o seguinte, um Octa ali, ele é um modificador de luz enorme, né? E ia me iluminar tudo ali, ia iluminar as janelas, percebo que as janelas iam iluminar tudo, e eu queria chamar a atenção para o braço dele ali para cima, né? Então, poderia utilizar um modificador de luz pequeno, né? Um modificador de luz grande ali, ele ia fazer com que o meu olho correr em partes da imagem que eu não queria. Ia refletir em tudo. Exatamente, também, né? E ia iluminar muito o ambiente. Então, o que eu fiz? Fiz aquela foto só, sem flash, depois eu joguei o flash com o Beauty Dish, né? Joguei o Beauty Dish ali, bem próximo a ele, mas bem próximo mesmo, tá? Porque para direcionar a luz, para ela não espalhar muito, porque se ela espalhasse muito ia começar a iluminar demais o ambiente, né? Então, direcional a ele, dei esse clique e depois no Photoshop tinha pouco reflexo ali no vidro. E o pouco reflexo que tinha, eu peguei da foto que eu fiz sem flash, né? Então, essa é a vantagem da gente mesclar as fotos com e sem flash. Então, aquele reflexo que não me ajudava muito, eu tirei ele no Photoshop porque eu pensei como que eu queria aquela fotografia antes mesmo de eu clicar. Então, dei um clique sem flash, dei um clique com flash bem direcionado ali. O bom do Beauty Dish é que ele é um modificador de luz que ele tanto serve para fazer uma luz dura quanto suave. Então, perceba que ela está uma luz bem direcional, não está muito suave, mas também não está muito dura, né? Ela tem, dá uma olhada ali na transição de luz ali, ó. A gente consegue perceber no olho dele, tá? E aqui no rosto, ó. Percebe que no rosto tem uma transição de luz suave. A gente não tem certeza exatamente aonde começa a luz, né? E no olho também. É uma sombra bem densa, então a gente não pode confundir a sombra bem escura para uma fotografia com uma luz dura ou uma luz suave, tá? A gente tem que prestar atenção na transição de luz, da luz para a sombra. Se a transição de luz for lenta, ela é muito suave. Se tu praticamente não percebe onde tem transição, é extremamente suave. E se a gente vê, começa aqui a luz, termina aqui. Aqui é sombra, aqui é luz. Onde tu sabe exatamente, é uma transição muito rápida. Então quer dizer que é uma luz dura, tá? Então foi feita dessa forma essa fotografia. Um ambiente lindo. É muito difícil a gente não criar uma fotografia linda assim. O flash foi nosso grandíssimo aliado, né? Então estava um dia com bastante luz lá, mas como eu fechei bastante o diafragma, eu aumentei a minha velocidade até eu acertar a minha exposição ali. A gente tem uma fotografia bem equilibrada em todas as partes da imagem, né? E perceba que eu tenho uma luz para ele ali. A gente fecha o olho nessa foto, abre o olho, vai bater nele, né? Ou nos prédios ali que levam até ele também. Né? Não deixa de ser uma linha ali mandando para ele. Muito bem. Essa é a nossa próxima foto. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Essa foto, eu adoro essa fotografia. Também foi bem no finalzinho do ensaio, né? E a proposta não era fazer lá, né, nas lenhas e tal. E a gente tava fazendo uma outra foto deles, que a gente foi escolhida para ler também, né? Eu tava fazendo essas fotos lá na frente do silo. E atrás do silo tinha essas lenhas aí. E eu não pude deixar de fazer essa foto, né? Porque eu acredito que seria um desperdício, né? Eu passar naquele lugar ali e não fazer uma fotografia interessante. Mas me perguntaram ali como que eu fiz a luz, né? Porque parece que ela tá sem foco, né? O fundo bem desfocado, ela tá com uma pequena profundidade de campo, mas... Quer ver, ó, tudo sem foco. Isso, ó. Ela tá com uma pequena profundidade de campo, tá desfocado, né? Mas ela também parece que ela é meio 3D, parece que tem vários planos da imagem muito ali, louco né? Isso. É bem legal essa imagem, aquele tipo de fotografia que a gente cria tridimensionalidade com o flash, tá? Como que eu fiz essa foto? Então, primeiro eu fiz uma luz, percebam que além de destacar eles com a luz, essa fotografia é legal, que eu destaquei de várias formas eles. Primeiro, com a luz, né? Vamos ler, quantos pontos de luz tu acha que tem ali? 3. Como é que sabe? Porque tem uma luz principal para eles, tem a luz pro fundo e tem essa luz de recorte aqui, ó. Tô certo? Que orgulho, é isso aí, exatamente. E dessas 3 formas e de mais uma eu criei destaque nessa foto, né? Primeiro, quando a gente quer destacar, né? Destacar ali sem flash, como é que eu faço?
Destacar sem flash. Sem flash. O fundo, a relação do modelo e o fundo. Exatamente, uma relação do modelo e o fundo. Ou a gente cria luz no fundo e sem luz na modelo, que seria uma silhueta, tá? Ou ao contrário também, a gente consegue deixar o fundo escuro e luz neles, que a gente coloca uma luz no flash. Ou desculpa, a gente estava falando sem flash, né? Mas é a relação de fundo. Então, sem flash, né? Então, sem flash, a gente cria uma silhueta, a relação de contraste de fundos, né? Ou também a gente pode desfocar, né? Desfocar. A gente cria um desfoque na imagem, também, que a gente descola o modelo do fundo, tá? Ou os modelos aí, como nesse caso. Então, como é que foi feita essa foto? Primeiramente, eu desfoquei o fundo, tá? Pequena profundidade de campo, desfoquei esse fundo ali. Seria interessante, seria muito legal eu mostrar a textura da lenha e tal, né? Isso se eles estivessem colados ali no fundo. Aí dessa forma eu queria mesmo mostrar a textura da lenha em todas as partes da imagem. Eu quis criar essa fotografia diferente, né? Descolar ele do fundo, destacar eles desse fundo, não mostrando a textura, mas tirando a textura, né? Foi o que eu fiz. Eu tirei toda essa textura e aí criei luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, né? E criei várias bolinhas ali atrás. Como desfocando o fundo, então, desfoca o fundo, joguei então uma luz para eles, primeiramente, né? Foi um softbox quadradinho, pequeno, bem direcional ali para eles, bem na diagonal também, porque eu quis priorizar essa luz nela, tá? Quis priorizar essa luz nela. Percebe que ali na ponta da barriga dela aparece tem outro flash, né? Aqui, né? Na verdade, tu errou, não foram 3 pontos de luz. Foram 4, mas eu já explico o quarto aí. 4? Aquela primeira luz, porque ó, na tua contagem são 3, certo? Tá. Mas calma aí, já vou explicar. A tua contagem são 3. É um pro fundo, um no recorte para eles ali, aqui, né? Aqui, e a outra para eles ali, né? Sim. A principal do rosto. Tá. Mas e aquela ponta da barriga dela ali, de onde que vem? Sei lá, às vezes até do recorte. Não, porque o recorte tá atrás. Tem uma coisa na iluminação que a gente chama de especularidade. O que seria especularidade? O brilho. Aonde começa o brilho, eu vou chegar bem próximo aqui, ó. Começa a dar especularidade, ó. Essa especularidade, onde dá o brilho da luz ali, ela que se chama especularidade, né? Onde tem a maior especularidade de luz, que é o brilho. Então percebam que ali a especularidade a gente consegue perceber primeiro no recorte, né? No recorte, tem na ponta da barriga dela e tem no rosto deles, tá? Tem especularidade ali, onde tem maior intensidade de luz. Aqui. Exatamente. E no recorte. Isso, onde tem maior quantidade de luz ali, onde é que a luz bate mais intensa, né? Tá. Geralmente é no meio da lâmpada ali. Que ela causa que a luz no meio é forte e dos lados ela vai espalhando. Tá. E então perceba, aquela luz ali para eles é um soft, né? Eu mandei um pouco de cima ali, bem diagonal, que eu queria pegar mais a barriga dela também, tá? Eu não pude mandar totalmente de cima, porque senão eu ia deixar aquela sombra ali muito contrastada. Então é um ajustezinho fino, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? E deixa do lado aquela ponta da barriga dela primeiro. Eu tô curiosa já vou te pra explicar. saber. Mandei um contraluz, era um tripé atrás dela, tá? Mandei o tripé atrás dela, flashzinho cru, se eu não me engano, tava uma carga bem baixinha, 1/128 ali, só para dar um recortezinho, tá? E uma luz pro fundo, né? Eu mandei uma luz, se eu não me engano, era um octa, bem lateral, eu queria que fosse uma luz suave ali no fundo, tá? Tu usou um modificador, então, nessa luz do fundo? Sim, mandei essa luz num octa atrás ali, e eu tava ali, se não me engano, uns 3 metros, 4 metros, eles estavam 4 metros afastados do fundo, tá? Parece que não, né? Porque a gente aí colou ali eles no fundo. E tu puxou... Exatamente. Se não me engano foi com a 85, desfoquei bem, né? O desfoque ele tem essa impressão que eles estão recortados ali no fundo. E então, a luz recorte, a luz para o fundo, mandei um octa para ele ir dando essa transição de luz em toda a imagem. Perceba ali que a parte esquerda só do fundo e a parte direita estão bem diferentes, mas a gente não percebe essa transição, né? Muito clara. A gente vê que a luz vai diminuindo a transição. Então a gente destacou, né? E deu essa transição de luz ali com um octa no fundo. Destaquei eles com recorte, com flash cru para eles e botei o soft ali
bem direcional para eles, de cima, não muito de cima, para não dar aquela sombra muito intensa. E aquela ponta da barriga dela, como é que a gente fez? Pois é. Como que foi feito? Bom, a Isadora, minha irmã, e a nossa querida responsável pelo suporte do Poder do Flash, e nas horas vagas ela é cinegrafista, né? Ela é filmmaker E edita. e edita e faz tudo. É um várias quebra-galho coisas. também. Enfim, a Isadora, como a gente tava fotografando ali, era de noite já, tá? Era de noite, tinha praticamente acabado o ensaio. E é aquela situação, sem flash, no way, né? Não tem como fazer essa fotografia sem flash. Ou com vários LEDs e nessa intensidade, não, esquece. Esquece o LED. O que, que, que a gente precisa fazer? Para eu fazer o foco, é complicado. Para eu fazer o celular. foco, exatamente. Sério Então, que foi isso? Exatamente. A Isadora, eu vi que ela estava iluminando ali, e na primeira foto que a gente fez, nas primeiras fotos que a gente fez, nos testes que eu estava fazendo de luz, aquela luz principal ali estava deixando aquela ponta da barriga escura, né? Então o que que eu fiz? Isadora, faz a luz neles, né? Ela só segurou rosto, a lanterninha do celular, para eu fazer o foco no rosto, e disse, beleza, eu fiz o foco. Aí ela foi com a lanterninha na ponta da barriga, porque é onde não tava. Ai, como que apareceu bastante, só um celular ali, parece bem forte a luz, né? Parece ela quase tão forte quanto a luz do flash. Porque assim, galera, o meu celular, o celular ali, ele não pode competir com a luz do flash. Porém, as áreas de sombra, elas são muito sensíveis à luz, tá? Muito mesmo. Se eu colocar a tela de um tablet ali embaixo, ela vai iluminar perfeitamente, tá? Porque ela é muito sensível, não tinha nada de luz ali. E a partir do momento que ela colocou a lanterninha do celular, é uma luz dura, né? Uma luzinha dura, né? Só que ela aproximou bastante ali o limite que ela podia para dar só o brilhozinho na barriga dela ali. Então a gente criou essa fotografia com 4 pontos de luz. O quarto foi uma ceredinha do bolo, né? Tá, mas dá pra me perguntar, Não, sim, né? 3 pontos de luz de flash, exatamente. E o quarto ali é aquela questão da gente entender a luz, né? Entender a luz em qualquer situação. Eu vi que a ponta da barriga ia me fazer falta ali, com uma lanterninha de celular já resolveu. E se não resolvesse, o que, que eu ia fazer? Eu ia jogar aquela luz principal um pouquinho mais lateral, né? Para pegar aquela parte da barriga. Mas perceba que no meio da barriga dela tem uma transição. Tem luz, começa com luz, aí pega uma sombra, aí depois pega a luz de novo. Uma transição para sombra também, né? Então, e aqui uma transição bem suave, uma né? transição aqui, suave, né? Exatamente. Então, essa fotografia, eu adoro essa fotografia, me perguntam bastante como eu fiz essa luz, então tá explicado, né? Eu sou apaixonado por fotografar com flash porque a gente pode criar esse tipo de imagem, né? E até mesmo de noite. Muito bem. É isso aí. Vamos para a nossa última foto de hoje. Vamos. Então, esse casal também. Essa fotografia, ela era a foto para terminar o ensaio, né? Essa foto aqui. Então a gente fez essa foto e depois a gente fez aquela última foto que a gente leu. Então a gente fez essa foto aqui de forma muito simples, tá? Muito simples mesmo. A ideia de entender a luz, de perceber a luz, ela faz toda a diferença aqui, tá? Por quê? A gente estava fotografando, antes dessa foto, eu estava fotografando de frente para a caminhonete e que atrás lá, de frente aonde eles estão agora, tem um silo, né? Que é o silo deles ali. Então, até seria uma fotografia interessante para a gente ler, na qual eu mandei a luz para o silo, iluminou o silo inteiro, bem legal. E, enfim. Mas, para eu pegar o silo, eu tinha que abrir mão do céu, né? Esse céu laranja só estava aqui. Para cá já estava azul praticamente escuro. Então, eu peguei o céu, então, o que que eu fiz? Comecei a observar a luz. Bom, não tinha como ele mudar a caminhonete ali na hora, então o que que eu vou fazer? Vou fotografar eles na traseira da caminhonete e eu vou de acordo com a luz, né? Então eu observei a luz, eu vi que estava entrando uma luz linda na caminhonete ali, olha aquela luz ali. Aqui, né? Isso aí era a luz era a luz do sol, né? O reflexo do céu, né? Então ela causa uma luz bem bonita. Então o que que eu fiz? Eu mandei esse meu enquadramento aqui, joguei a câmera para o céu
E eu queria fazer o direcionamento do olhar com flash. Como assim direcionamento do olhar? Aquela questão, na edição muita gente fala de direcionamento do olhar. No Lightroom, no Photoshop, no Dodge Burn, né? Mas e se a gente tiver a possibilidade de fazer isso na hora, né? Foi o que eu fiz aqui nessa fotografia. Eu deixei a maior parte da imagem escura. Pode ver aonde tu corre o olho na imagem, ele está escuro, tá? E aonde tu bate o olho, que é eles, tem luz, tá? Como que eu fiz isso? Eu me afastei, abaixei pro chão, porque eu queria que ficasse parecendo essa textura do chão bem escuro, e para que o nosso olho caminhasse lá no alta luz. Então, joguei o meu enquadramento lá pro céu, que é aquela entradinha do laranja ali na caminhonete, e perceba que a linha da caminhonete está alinhada com a luz do fundo lá. Ela continua laranja. Isso não é coincidência, né? Isso aí é na medida que a gente abaixa ou sobe a câmera. Se eu subisse a câmera ali, aquela linha ia baixar. E se eu baixasse a câmera, aquela linha ia subir. Então, essa questão do enquadramento, da composição, ela é muito importante. Não foi sorte, né? Não, de forma alguma. Até dei vários cliques ali para chegar nesse resultado, né? Então, eu não queria iluminar muito essa imagem, queria criar um ponto direcional de luz. Eu fotografei com um softzinho, retangular, não muito grande, 40 por 60, eu acho que menor que isso até. E joguei ele ali bem em cima deles, tá? Do casal. E a minha outra imagem estava pronta. Como todas as minhas imagens eu faço aquela fotometria para o fundo e depois eu faço a medição da minha luz, tá? Ah, mas tu não usa nenhuma medição de fotometria da tua câmera, tu não usa Não, de jeito algum, galera. Eu simplifico ao máximo, tá? Eu tô fotografando uma gestante ali, um casal, já tinha fotografado a tarde toda. Imagina se eu ficasse enchendo o saco ali para fazer medição de luz e tal, fotômetro. Olha quanto ia quebrar aquele momento, né? Isso aí foi feito muito rápido. Da forma que eu fotografo, é muito simples. Fiz a fotometria para o fundo lá, joguei a minha luz da forma que eu quero. E o entender a luz faz diferença no tempo que a gente vai produzir essa fotografia, né? Quanto mais a gente entender o que a gente quer, mais rápido vai ser. E ao contrário também acontece, né? Quando a gente não sabe exatamente o que cada luz causa, a gente fica um pouco perdido ali do que fazer e para como resolver essa situação. Ela estava bem baixa a luz, então eu fotografei com uma velocidade baixa, né? Para que aquela luz pudesse entrar mais e eu não ter que aumentar o meu ISO. Muito bem. E é isso aí. Então foi apenas um ponto de luz, você acha? Um ponto de luz, né? Um ponto de luz artificial, porque tem meu sol lá, iluminando o céu inteiro. E é isso aí. Mas é isso aí. Muito bem. Então, estamos finalizando o nosso leitura de imagens, nosso quadro novo, leitura de imagens dessa semana. Corre pro Stories, porque vai ter mais outras imagens para vocês escolherem para o Yuri ler na semana que vem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, valeu galera, muito obrigado pela participação na enquete. Exatamente. Obrigado aí por nos assistirem e espero que a gente tenha ajudado, né, vocês a evoluírem. Eu tenho certeza que sim, se prestou atenção ali, se procurou entender como foi feita a luz, a leitura das imagens, é muito enriquecedora. E se ficou com alguma dúvida referente a alguma dessas imagens, manda lá nos stories, lá na caixinha do perguntas e respostas, para o Yuri responder. Exatamente, manda a pergunta lá que daí vai para o outro quadro perguntas e respostas. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.